Você está pensando em comprar um imóvel, principalmente um terreno, e não sabe por onde começar? Eu vou começar a falar para você o seguinte. Primeira coisa que você tem que se preocupar, você já deve ter ouvido falar isso, é com localização. A pessoa fala muito aí, localização, localização, localização. De fato é, se você não se preocupar com localização, você vai escolher o imóvel errado. Por quê? Porque tem uma série de parâmetros que interferem diretamente na localização. Então você precisa perceber que o imóvel seu, se você escolher ele errado, você tende a perder valor nele ao longo do tempo. Quando eu falo perder valor, não é que ele vai desvalorizar, mas frente a outros investimentos na região, ele não valoriza igual. Né? Então, se eu tenho um imóvel que está muito bem localizado em uma região que tem um adensamento maior, que tem uma procura maior, esse imóvel vai valorizar muito mais em relação a esse seu, que de repente está numa região mais periférica, né? Uma região mais afastada, que tem menos disponibilidade de infraestrutura. Então, se preocupa sempre em verificar a localização. E não é só isso. Quando você for adquirir o imóvel, você para e vai estudar o plano diretor da sua cidade. Você precisa entender que o imóvel ele tem algo que é o zoneamento. Né? No seu município ele vai ter um plano diretor que define o zoneamento. O que é permissível naquela cidade, naquela região. Então, se aquele bairro que você está escolhendo, ele permite, por exemplo, construções mistas, ou seja, ele permite que o térreo seu seja comercial e que o superior seja residencial, para a finalidade que você está adquirindo imóvel, ele vai ser viável, porque pode ser que não seja viável. Às vezes você quer fazer só um residencial e não é permitido naquela região. Né? Assim também como se você for verificar que o plano diretor define que aquele imóvel só serve para residencial, não adianta você comprar aquele imóvel pensando em fazer um ponto comercial para alugar para uma farmácia, para uma padaria, que você não vai conseguir. Tem muita gente que só descobre isso depois que adquire. Então a primeira dica que eu falei para você é a localização. A segunda dica é se aprofunde estudar o plano diretor e o zoneamento da sua cidade para você entender se de fato esse imóvel vai te atender. Agora, além disso, o que eu posso mais fazer? Olha para a topografia, para o tamanho, pelo formato do terreno. Gente, não sai comprando o imóvel de qualquer jeito só porque está barato. De repente a topografia é inadequada e você vai ter que gastar muito em muro de arrimo para sustentar o terreno. Então o muro de arrimo ele vai estruturar o terreno para deixar no nível e em condições de construir a construção. Agora, de repente eu economizei 50, 100 mil reais na compra do terreno, mas aquele terreno eu vou gastar 100, 50 ou até 150 mil reais a mais para fazer esse terreno ficar conforme eu preciso para a implementação do projeto. Geometria. Então a geometria, ou seja, o tamanho, se o terreno é inconforme, se o fundo ele é menor, ou seja, o terreno é um funil, se o fundo ele é menor do que a frente, você pode ter um problema na hora que você for seguir lá o zoneamento, o plano diretor da sua cidade, você tem o que a gente chama de recuo. Então você tem que afastar do muro lateral 1,5 m, do outro muro 1,5 m, sua casa vai ficar uma tripa no final. Então o arquiteto vai fazer o quê? Ele vai pegar a menor área, vamos imaginar que o fundo tenha 10 e a frente tenha 20. Ele vai pegar lá, se eu tenho 1,5 m para cá, 1,5 m para cá, o arquiteto, para fazer uma coisa mais geométrica, ele vai tirar esses 3 metros, que é 1,5 m de cada lado, sua casa, teoricamente, teria que ter um tamanho geométrico de 7 metros. Pode ser que ele faça alguns degraus, mas sua casa vai ficar cheia de recorte. E, de repente, não é isso que você quer. Então, toma cuidado, que às vezes quem está vendendo facilita o acesso porque ele tem esses pequenos problemas do tamanho do imóvel, ou seja, ele não está num tamanho adequado para o que você quer fazer. Falando do tamanho também, toma cuidado com o tamanho, porque na prefeitura sua você vai ter o que a gente chama de taxa de ocupação, índice de aproveitamento, né, e área verde. Então pode ser que a prefeitura só permita você ocupar 50% do terreno. Comprou um imóvel de 200 metros, você só pode ocupar 100 metros em área construída em planta. E aí pode ser que a prefeitura lá também exija 10, 20, 30% de área verde. Né? Vamos imaginar que ela exija você que você tenha 20% de área verde. Né? Então, num terreno de 200 metros, você vai ter que deixar ali 40 metros de área verde. Legal, né? Então 20% de área verde. Aí você tem uma taxa de ocupação de 70% do seu terreno. Então você pode ocupar 70%, então tem 10% sobrando ali. Legal, passou. Mas tem casos que não passam. Tem casos que você, quando vai fazer essa conta, você vai ver que não está fechando porque você tem que ceder mais área verde do que é permitido a construção. Isso tem plano diretor que tem esses erros, tá? Já encontrei muitos planos disso. Agora, onde é que você é pego de verdade? Quando você entra no índice de aproveitamento. O índice de aproveitamento é quantas vezes a área do terreno seu você pode construir. Você tem um terreno de 200 metros quadrados, o índice de aproveitamento é 1, é 200 metros quadrados de área construída. Tá? Então veja bem, se eu tenho 200 metros quadrados de área construída, eu tenho uma taxa de ocupação de 100 metros quadrados, se eu construir 100 metros quadrados no térreo, eu só posso fazer 2 pavimentos que vão dar 200 metros quadrados. Eu não consigo subir o terceiro pavimento. Isso vai te limitando. Então você precisa entender do zoneamento, do plano diretor da sua cidade, do que é permissível naquela região antes de comprar esse imóvel, né? E levar em consideração isso tudo no tamanho do imóvel e na topografia.
tá? Nessa sequência, o que você tem que ver também é o seguinte, legal, você escolheu uma localização legal, num bairro legal, topografia está adequada, você conseguiu comprar esse imóvel de forma bem ajustada para atender essas demandas que você tem. No zoneamento você conseguiu observar que está tudo perfeito da forma que você gostaria. Mas você também tem que levar em consideração a disponibilidade de infraestrutura daquele imóvel e os acessos. Às vezes ele está num bairro legal, mas ele está no fundo do bairro. Poxa, de repente para você estar na frente é muito melhor. Ah, eu comprei um imóvel pensando em implementar algo comercial. Então eu vou ter que estar na avenida daquele bairro. Agora, se você estiver na avenida, mas estiver no final da rua e você sabe que o adensamento, ou seja, o bairro mais próximo que está ocupado, porque esse bairro é novo, é na outra extremidade, saiba que você vai sofrer muito até o desenvolvimento chegar na onde você comprou. Então você tem que entender que a localização sua não é só estar no bairro que é bem localizado, você tem que estar próximo à disponibilidade de infraestrutura para levar o cliente até você se você pensa num imóvel comercial. Então, outra coisa, vamos imaginar que você está pensando em fazer um prédio comercial. Poxa, será que não é legal estar perto de um ponto de ônibus, de repente estar perto de um cartório, estar perto de banco, estar perto de uma série de coisas que vão valorizar imóvel? Lógico que é. Por que tem que estar perto dessa infraestrutura? Porque quem usa esse imóvel tem funcionário. Esse funcionário vem de ônibus, esse funcionário precisa ir no banco, esse funcionário precisa comer. E quanto mais facilidade ele tem para trazer o funcionário, ou até mesmo para ele mesmo que está utilizando lá, maior tem valor aquele imóvel porque ele desloca menos tempo para ele poder acessar o imóvel onde ele trabalha. E às vezes ele escolhe esse imóvel em detrimento das facilidades. Você escolhe muitas vezes o imóvel que você vai comprar em detrimento ao tempo que você tem deslocamento da escola do seu filho. Você quer estar mais perto da escola do seu filho. Imagina, se você tiver que escolher um bairro que você demora meia hora para levar o seu filho na escola, 1 a 5 minutos, pode ser que isso pese muito na decisão de compra. Então, se você está pensando em comprar e depois pensa em vender também, isso é uma coisa que você tem que levar muito em consideração. E agora sim, para o último item, eu falo para você o seguinte, você tem que olhar o histórico desse imóvel e a documentação. Se é um loteamento novo, você só vai ter que conferir o decreto de parcelamento, se está tudo certo, se a incorporadora está certa, né, se ela tem idoneidade para você entrar no financiamento, por exemplo, se você for parcelar, né, e se você for comprar, se de fato você já consegue escriturar de maneira limpa esse imóvel para você. Se você está comprando um imóvel que já é do mercado secundário, não é um lançamento, procura tirar uma certidão de inteiro teor e verificar os passivos, se não tem averbação, se não tem algum tipo de busca e apreensão que foi citada como possibilidade daquele imóvel para você adquirir. Por que eu falo que isso é o final? Porque se não atender todos os outros itens, não adianta você entrar nessa parte de documentação agora, você vai perder tempo. Não é que não seja importante. Todos os passos que eu falei aqui são importantes, mas esse último é o que vai falar assim, agora pode adquirir. Então, se você quer comprar um imóvel, siga esses 5 passos que eu passei aqui, vai facilitar muito para você na hora de escolher. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo. E eu vou te pedir um favor, segue o nosso canal, vai lá em cima, segue o nosso canal e curte o vídeo. Assim você ajuda a gente a ranquear melhor o conteúdo e fazer com que isso chegue a mais pessoas. E se você tem algum tema que você gostaria de saber do mercado imobiliário e eu posso te ajudar, entra aqui nos comentários e escreve, Clebson, eu queria saber mais disso. Ou, Clebson, eu fiquei com dúvida disso, você podia me ajudar? Eu vou deixar a resposta aqui mesmo no YouTube ou produzir um vídeo para você com o conteúdo que você sugeriu. Legal? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.